Querido Senhor, Pai Santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos por mais um dia que tu nos concede. Te louvamos pela vida, te louvamos pela salvação, bendizemos pela igreja, agradecemos ao Senhor pela comunhão com os nossos irmãos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia. Obrigado, meu Senhor, pela programação. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade. Senhor querido, guarda os nossos irmãos, ouvintes, seguidores, ajudadores. Toma em tuas santas mãos cada vida, as criancinhas, a juventude, as famílias, meu Senhor, os casais sem filhos, os idosos na tua casa. Manifesta o teu poder, Senhor. Guarda os que estão enfermos, dá saúde, encoraja os que estão desanimados, ó Deus. Manifesta o teu poder e a tua graça, Senhor, na vida da igreja, na vida de cada um dos teus ministros. Querido Senhor, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. E nós temos o mesmo objetivo de quando iniciamos há 31 anos. Trazer a palavra de Deus, ajudando os que estão começando, muito embora possamos também trazer um benefício a crentes maduros, crentes idosos, idôneos, com maturidade, mas o nosso trabalho inicialmente visava jovens e novos irmãos e continuamos com o mesmo propósito. Se alguém ouvir o nosso programa, se alguém lê a palavra, os textos que indicamos, se alguém ouvir assistir os nossos vídeos, de alguma forma sai edificado. Porque trabalhamos com a palavra maravilhosa do nosso Deus. O nosso tema hoje, meus amados irmãos, o apreço de Jesus pela igreja. Diferentemente de muitos perversos que danificam, que causam danos à igreja, o Senhor Jesus se refere à igreja como a minha igreja. Isto é diferente de quem fala de coisas que não amam. Então, o nosso texto é Mateus, o texto que quase todo religioso usa para fraudar. Nós vamos usar para edificar. Mateus 16, 13 a 18. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, ele interrogou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos antigos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja Deus.
Querido Pai, Senhor da glória, lemos a Tua palavra, suplicamos pelos nossos irmãos, nossos ouvintes, ajudadores e os que venham a ter contato com as nossas publicações. Abençoe e guarda cada um. Guarda a Tua igreja, guarda os Teus servos em todo lugar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus amados irmãos, o mundo está doente, muito doente. O mundo está doente e é doença mortal. O mundo está doente de doença, o mundo está doente de iniquidade, o mundo está doente de abominação, o mundo está doente de arrogância, o mundo está doente de perversidade, além das perversões. As perversões estão sendo defendidas até como valores. Existem bilhões sendo empregados para satisfazer a perversidade, as perversões. A indústria da maldade. Maldade em todos os aspectos. A sexualidade, a morte de infantis, os abortos, perversidades, a pedofilia, uma luta travada em algumas nações contra essas perversidades e perversões. É uma indicação de que o mundo está muito doente. O mundo é doente, está doente, mas existe no mundo recursos, remédios. Existem algumas coisas que são especiais e podem reverter esta enfermidade do mundo. Uma delas é a palavra de Deus. A palavra de Deus estimula respeito. A palavra de Deus estimula convivência. A palavra de Deus estimula comunhão. A palavra de Deus estimula lealdade. A palavra de Deus estimula temor. E as pessoas recebendo esta influência salutar da palavra de Deus têm muito a ganhar. E o mundo tem, em todas as partes do mundo, tem ou deveria ter, a ação permanente da igreja, a igreja de Jesus Cristo. A igreja que não chega para ensinar perversidade, idolatria, feitiçaria, embustes. A igreja que chega para ensinar a respeito da liberdade, o caminho da vida, o caminho da verdade, a palavra santa, a palavra gloriosa, a palavra que faz o sujeito realmente olhar para cima e descobrir seus valores que são contemplados pelo próprio Deus, o doador da vida. Então, meus amados, para um mundo doente, a resposta de Deus é a palavra, o Evangelho Santo, proclamado pela igreja, não a igreja do homem, a igreja do religioso, mas a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus não se torna a igreja do religioso? Pode sim se tornar. Eu posso ter muito prazer de falar da minha igreja, onde eu trabalho, onde eu congrego, onde eu sirvo. Eu tenho muito prazer de falar da minha igreja. Muito embora eu não tenha uma igreja que eu sou o líder, o chefe, o dono. É a igreja de Jesus. Ele, na sua bondade, nos contempla e nos coloca
para servir dentro desta igreja, que ele chama de sua igreja. Então, é possível, sim, através da igreja de Jesus, prestar um serviço de socorro ao mundo doente. Jesus, na sua missão, saiu de Israel, propriamente dito, e estava na região de Cesareia e perguntou aos seus discípulos: o que comentam a meu respeito? Quais são os comentários mais comuns que vocês têm conhecimento? Que as pessoas dizem de mim? Aí, esses discípulos aqui, sem mencionar nomes, um disse: olha, eu já ouvi alguém dizer que o Senhor é João Batista que ressuscitou. João Batista já tinha falecido, tinha sido morto pelo ditador. Outros também já ouvi dizer que tu és o Elias. Elias não morreu, Elias foi arrebatado e voltou. E outros também dizem: olha, ele se emociona, ele é muito emotivo, ele até chora publicamente. Então ele deve ser o Jeremias que ressuscitou. E outros dizem: não, eu não vou identificar ele com João Batista, ou com Elias, ou com Jeremias, mas que ele é um dos profetas antigos, parece que seja. Jesus escutou tudo isto. Aí disse: mas vocês particularmente, o que vocês dizem para vocês, o que eu represento? Quem dizeis vós que eu sou? Aí o Pedro era muito presente, muito dinâmico, muito direto, e foi por isso que ele negou também. E o Pedro disse: tu és o Cristo. Isso é o Messias, o enviado. Tu és o Cristo, tu és o ungido, o Cristo, as promessas se cumprindo em ti. Mas Pedro foi além, porque o Cristo, o enviado das profecias, em nenhum lugar ele é chamado de filho diretamente. Mas o Pedro, cheio do Espírito Santo, aqui diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro confessa que Jesus é o Messias e confessa que Jesus é divino. Isso, meus irmãos, é uma profundidade de revelação, algo tão extraordinário que Jesus diz para ele: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Jonas é filho em aramaico e era a língua corrente. Muitos termos eram provenientes do aramaico. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não é uma revelação da carne e do sangue, não é uma busca histórica, uma curiosidade que você venha se satisfazer de curiosidade, mas de revelação. Isto é uma revelação de meu Pai que está nos céus, e não uma resposta à tua curiosidade. Também eu te digo que tu és Pedro. Pedro, o nome grego de Simão,
o mesmo que tem o nome aramaico de Cefas. Agora, maravilhosamente, misteriosamente, bondosamente, Cefas em aramaico significa pedra, Petros em grego significa pedra, Simão não significa pedra. Mas os nomes gregos e aramaico aplicados a Simão se pode traduzir por Pedro, ou por pedra, melhor dizendo. E Jesus diz: Simão, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há um embate, muitos debates a respeito do tipo de pedra que o Simão era. O Simão era pedra viva, uma pedra pequena. Depois o Simão, como instrumento de Deus, escreveu que nós somos pedras vivas. Ele coloca todos os discípulos, todos os adoradores do Senhor como pedras vivas. Ele mesmo é uma pedra viva na sua própria linguagem. Mas Jesus Cristo é a pedra de esquina, a pedra de sustentação, a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra que dá realmente estabilidade à igreja. Então, que caia por terra qualquer dúvida, que caia por terra qualquer manifestação de hipocrisia, de idolatria, de feitiçaria com os babilônios, os papas da Babilônia pagã de 4.000 anos atrás. Papa é um título de pagão, inimigo de Deus, inimigo de Israel, obviamente, inimigos do Evangelho, inimigos da igreja de Jesus, porque tem sua própria igreja. Mas o Senhor Jesus tem apreço pela sua igreja. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Contra a minha igreja. As portas do inferno, o poder do inferno, o conselho do inferno, os tribunais malignos do inferno, as potestades do inferno, não prevalecerão contra a minha igreja. Para você ficar absolutamente convencido da grandeza do apreço de Jesus pela igreja, leia os primeiros capítulos do Apocalipse, para você ver o Senhor Jesus glorificado, mandando cartas para as 7 igrejas da Ásia, falando do estado espiritual de cada uma delas, através do pastor, o líder da igreja e da sua identidade. Portanto, meus amados irmãos, a igreja de Jesus é algo absoluto no que diz respeito à maravilhosa contemplação de Deus. Esta distinção entre a igreja e qualquer outra organização neste mundo. Que Deus abençoe os meus irmãos. Que Deus dê graça a cada um, que nós possamos continuar e fazer a obra de Deus com esta maravilhosa decisão: servir ao Senhor através da igreja, servir a igreja
como uma extensão do nosso serviço ao reino de Deus. Vamos fazer a intercessão. Bendito Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor e pelo apreço que tu tens pela tua igreja. Querido Senhor, nos dá apreço pela igreja. Senhor, nos enche de zelo pela igreja. Senhor, nos enche de amor pela tua igreja. Senhor, nos dá graça, disposição para trabalhar em benefício da igreja. Ó Deus, nos dá graça. Enche o nosso ser de amor pelo próximo. Ó Senhor, e de amor pela tua igreja, para que nós, Senhor, possamos ser tributário ao teu reino através da igreja. Amado Pai, Senhor da glória, este memorial da oração, toma em tuas santas mãos cada vida. Meu Senhor, crianças, jovens, adultos, idosos, enfermos, fragilizados, ó Deus, os teus ministros, toma em tuas santas mãos cada vida. Pai bendito, os nossos ajudadores, intercessores, recompensa com a bênção dos céus. Guarda, Senhor, toda a tua igreja em toda a terra. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.